perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou quando ouviu o Pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temeu. Em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, aqui na live, para juntos meditarmos na palavra de Deus, né? Como é maravilhoso nós meditarmos na palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é o alimento das nossas almas. Lá no Salmo capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus diz que medita na sua lei de dia e de noite, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? A palavra do Senhor diz que aquele que antes, né, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos sempre que parar para nós meditarmos na palavra de Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, né? Então nós temos sempre que parar para meditar na palavra do Senhor, porque quando a palavra de Deus ela fala sobre para que nós venhamos ser bem-sucedidos, para que nós venhamos prosperar, como diz lá no Salmo número 1, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então nós temos que aproveitar o nosso tempo para falarmos do amor de Deus, para juntos meditarmos na maravilhosa palavra de Deus. Já quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus o pastor Paulo, que está conosco aí na live, também a irmã Catarina, né? A irmã Catarina está conosco também, a paz do Senhor Jesus. A diaconisa Luzeni também chegou agora na live. Que Deus venha abençoar todos os irmãos. Eu convido os amados irmãos para nós abrirmos a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí na sua casa, você pode acompanhar a leitura bíblica, amém? Lucas, capítulo 18, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeita aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Glória a Deus. Esse texto bíblico, ele é muito importante, porque ele nos mostra como é necessário a nossa fé, né? Esse texto bíblico, ele é um texto esclarecedor. É Lucas capítulo 18, amém? Evangelho de Lucas, no capítulo 18, glória a Deus. Aqui a palavra de Deus, ela nos fala sobre a parábola do juiz iníquo. A palavra do Senhor, ela nos fala que o Senhor Jesus, ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer.
Nós sabemos que para que nós possamos vencer neste mundo, nós precisamos, o ser humano precisa confessar Jesus como Salvador. É o primeiro passo, né? Aonde nós recebemos a salvação, o perdão dos nossos pecados e a garantia de vida eterna. Mas nesse mundo, nós enfrentamos combates, enfrentamos guerra, batalha espiritual, enfrentamos muitas vezes a afronta do nosso adversário. E para que nós possamos vencer, existem algumas atitudes para que nós venhamos permanecer de pé na presença de Deus e prevalecer contra tudo aquilo que tenta destruir a nossa fé, contra tudo aquilo que tenta ofuscar a nossa alegria. O diabo, ele quer roubar a nossa fé, ele quer retirar a nossa alegria, ele quer fazer nós retrocedermos, né? Mas o Senhor Jesus, ele nos mostra aqui nesta passagem bíblica, né, aqui algumas atitudes que nos levam à vitória. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós recebemos a salvação. Daí para frente nós temos que viver a palavra, viver a fé, se manter firmes e constantes na presença de Deus. Amém? Então, aqui nesse texto de Lucas, capítulo 18, o Senhor Jesus, ele nos conta uma parábola. O Senhor Jesus, ele ensinava muitas coisas por parábolas. Parábolas são comparações de situações que acontecem no cotidiano, no dia a dia. E Jesus nos mostrava essas comparações para nos fazer entender, né, as coisas concernentes ao reino dos céus. Então Jesus contou uma parábola. E esta parábola, ela fala sobre algo fundamental, sobre algo maravilhoso, sobre algo que é essencial na vida daquele que deseja verdadeiramente viver na presença de Deus e prevalecer contra toda investida do inimigo. Está conosco também o nosso irmão, o evangelista Francisco Ferreira, né? Seja bem-vindo, meu amado, a paz do Senhor Jesus. Está conosco a Maria Lima, né? A Maria Lima, seja bem-vinda. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então Jesus, ele nos contou a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Uma das coisas que o inimigo mais tenta parar na vida do crente é a oração. Deus, ele tem várias maneiras de falar conosco. Deus pode falar conosco através de um louvor. Deus pode falar conosco através de um irmão. Deus pode falar conosco através de uma pregação, de uma mensagem, né? Deus pode falar conosco diretamente, né, a nossa alma, ao nosso ouvido. Ele pode falar diretamente conosco através do Espírito Santo. Deus pode falar conosco, e uma das maneiras melhores e mais seguras que tem de Deus falar conosco é através da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus, ele fala conosco. Enfim, o que eu quero dizer é que Deus, ele tem várias maneiras de falar conosco. Não é muito bom isso? Não é muito interessante? Deus, ele tem várias maneiras de falar conosco. Essa é a verdade. Deus, ele tem várias maneiras de falar conosco. Mas nós só temos uma maneira de falar com Deus. Nós só temos uma maneira de falar com Deus. E esta maneira é através da oração. Deus, ele pode falar conosco através do louvor, através de um irmão, através de um profeta. Pode falar conosco através da pregação do Evangelho, né? Através de uma mensagem bíblica. Pode falar conosco através do Espírito Santo, diretamente conosco, a voz de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós só temos uma maneira de falar com Deus, e é através da oração. E esta parábola de Lucas, capítulo 18, né? O Senhor Jesus, ele contou esta parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Como tem sido a nossa vida de oração? Como tem sido a nossa vida de oração? Como cristãos, será que nós temos conseguido manter uma vida de oração na presença de Deus? Será que nós temos nos disciplinado a todos os dias tirarmos um tempinho para falar com Deus? Porque Deus, ele fala conosco de diversas maneiras.
Mas nós só temos uma maneira de falar com Deus, e é através da oração, né? Deus, ele tem várias fontes, ele tem vários métodos, várias maneiras de falar conosco. Mas nós só temos uma maneira de falar com Deus, através da oração. E a oração, ela é um diálogo, né? É a conversa entre duas pessoas. Nós falamos com Deus, Deus fala conosco. Nós servimos ao Deus vivo, ao Deus que ouve, que fala e que trabalha para aquele que nele espera. Então, quando nós oramos a Deus, quando nós falamos com Deus através da oração, você pode ter certeza que Deus, ele ouve a nossa oração. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos o Senhor nos incentivando, nos convidando a orar, né? Lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, a palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós observamos a palavra de Deus, que diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Então nós entendemos que quando nós clamamos ao Senhor, quando nós oramos a Deus, nunca ficaremos sem resposta. Deus sempre vai ouvir a nossa oração, louvado seja o nome do Senhor. Ele ouve a nossa oração. Ele mesmo nos convida a orar. Nesse texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 em diante, o Senhor Jesus, ele fala aqui sobre uma parábola. E esta parábola, ela trata exatamente sobre o dever, sobre a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. Não há como termos vitória, como continuarmos na presença de Deus, nesses dias a qual nós vivemos, nesses tempos, digamos, de assolação, a qual esta pandemia tem mexido com o mundo inteiro. As pessoas têm ficado perplexas, muitos têm ficado com medo, outros têm ficado depressivos, outros têm buscado mais a Deus, têm se lançado nas mãos do Senhor, enfim. Mas para que nós possamos estar firmes na presença de Deus, só conseguiremos ficar firmes se buscarmos manter uma vida de oração. A oração é algo fundamental na vida daquele que deseja viver na presença de Deus. Porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele é um ser espiritual, né? E ele vem muitas vezes contra nós. A palavra de Deus diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, né, nas regiões celestiais. Então o nosso inimigo, ele é um ser espiritual. E ele muitas vezes ele vem contra nós e nós não vemos com os olhos naturais. Nós não vemos ele com os olhos naturais. Nós não identificamos o nosso inimigo. Mas através da oração, nós guerreamos, nós prevalecemos na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele nos alerta aqui, nos chama a atenção, através dessa parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Às vezes nós oramos, às vezes nós fazemos campanha, né, para buscar mais a presença de Deus. Mas o problema é que às vezes o ser humano ele tem uma facilidade muito grande de desfalecer, de deixar para trás as coisas de Deus, né, de relaxar na vida espiritual. E há um grande perigo quando se relaxa na oração. A oração é algo fundamental. O Senhor Jesus, ele fala nesta parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Como está a nossa vida de oração? Será que nós temos orado? Será que nós temos tirado um tempo para falar com Deus? Será que todos os dias nós temos buscado o Senhor? Temos ido buscar a Deus através da oração? Temos agradecido a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele vai fazer? Deus, ele espera manter um contato conosco todos os dias, através da oração. E o Senhor Jesus falou sobre esta necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. Amém? A nossa oração não pode parar. A palavra de Deus,
eu estou me recordando, o Espírito de Deus está trazendo à minha mente sobre uma passagem bíblica que fala que Pedro, ele estava preso na prisão, mas a igreja primitiva, a igreja de Atos, fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, ele estava preso ali na prisão, mas a igreja não parou de orar. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? Ele foi liberto daquela prisão. Por quê? Porque Deus ouviu a oração da igreja. Nesses dias de epidemia, nesses dias dessa pandemia que tem assolado o mundo, nós não estamos conseguindo nos reunir como igreja no templo, né? Mas uma coisa que nós não podemos deixar esmurecer é a nossa vida de oração. Porque através da oração é que nós obtemos as maiores vitórias na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele estava preso na prisão, né? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nós, como igreja do Senhor, como a igreja de Jesus Cristo nesse tempo, nós não devemos cessar jamais a nossa oração. Não esqueça de orar pelo seu pastor. Não esqueça de orar pelos obreiros de sua igreja. Não esqueça de orar pelos seus familiares que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Você não sabe, mas Deus dá grandes livramentos quando nós oramos por nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe de orar pelos seus líderes, de orar pelo o presidente, pelos governadores. A Bíblia nos chama para orar por os líderes, né, por os governadores, por os presidentes, né? A palavra de Deus nos manda orar. Muitas vezes as pessoas começam a criticar, né, aqueles que estão em eminência, mas o nosso papel como igreja do Senhor Jesus deve ser orar pelas autoridades constituídas por Deus. Amém? Se nós parássemos tanto às vezes até mesmo de criticar, e a força que as pessoas criticam as autoridades constituídas por Deus, eles, em vez de criticar, eles orassem a Deus, com certeza as coisas seriam bem melhores. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: orai pela paz da cidade que eu vos fiz transportar, porque na vossa paz vós também tereis paz. A palavra de Deus nos convida a orar também pela paz da cidade, né, em que nós habitamos. Será que nós temos apresentado a Deus o Brasil, né, diante dessa situação toda que nós estamos passando? Será que nós temos orado pelos pastores, né? Está sendo difícil para as ovelhas, para os membros, talvez, passar esse período sem estar junto na igreja, sem estar reunido como igreja. Saiba que também está sendo difícil para os pastores, para os líderes, né, os líderes eclesiásticos. Está sendo difícil, na verdade, é para todo mundo, né? Para as forças militares, está sendo difícil para todas as pessoas, para os governadores, para todo mundo está sendo difícil, né? Está sendo difícil. Mas nós, como igreja do Senhor, nós temos esta responsabilidade de orar pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência, pelos presidentes, pelos governadores, para que eles venham ter sempre uma direção inspirada por Deus, para que o povo seja abençoado. Amém? Então o Senhor Jesus, aqui em Lucas 18, ele contou esta parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? O ser humano, ele tem a tendência de se acomodar, porque nós vivemos num reino material. Nós vivemos num reino material. Então, se nós pararmos, a facilidade é bem maior de nós nos inclinarmos para as coisas da carne, porque nós vivemos num mundo natural. Para nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, é preciso se esforçar. É preciso desprender um esforço, uma perseverança, para que nós possamos viver em Espírito, né? Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus, né? Para que nós possamos agradar a Deus, nós temos que se inclinar para as coisas do Espírito, para a oração, para a palavra, né? De uma vez por outra jejuar, né? Então, a palavra de Deus, ela fala
né, falando sobre esta facilidade que o ser humano tem de se inclinar para as coisas deste mundo e de relaxar às vezes até na oração, a palavra do Senhor diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito está pronto, né? A gente está disponível para servir a Deus, a gente está disponível para fazer a vontade de Deus. Só que nós temos que orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E sabendo que a nossa carne é fraca, nós temos que usar a nossa sabedoria para que possamos perseverar em oração, né? E perseverar também na leitura, na prática da palavra de Deus, como diz o Salmo 1, versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, louvado seja o nome do Senhor. Então são algumas atitudes que nos levam à vitória. A oração é a primeira atitude que nos leva à vitória sobre as coisas deste mundo. Amém? Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Então o Senhor Jesus, ele contou esta parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém? E diz assim a palavra de Deus, versículo 2: havia numa cidade um certo juiz, que nem temia a Deus, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus, ele veio a primeira vez para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para salvar a humanidade, para realizar a obra da redenção, né? Para dar a vida dele na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos direito de salvação e vida eterna. Mas ele vai vir a segunda vez para buscar os salvos. E aqui, nessa parábola do juiz iníquo, aqui em Lucas capítulo 18, no versículo 8, no final dessa parábola, o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta gloriosa. Ele faz uma pergunta curiosa, interessante, né? Sabe o que o Senhor Jesus diz? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Que pergunta interessante, amados irmãos. Amém? Que pergunta interessante. O Senhor Jesus diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando o Senhor Jesus voltar, Ele quer achar fé na minha vida, na sua vida, na vida de todo aquele que profere a fé cristã, na vida de todo aquele que serve a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A oração é fundamental, a fé é fundamental. E Deus, Ele quer achar fé na nossa vida, porque a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando Jesus voltar, Ele quer achar fé na vida do ser humano, na vida do servo dele. Ele diz aqui em Lucas, capítulo 18, versículo 8: e digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Deus, Ele quer ver a minha fé. Ele quer ver a sua fé. Ele quer ver a fé de todo aquele que profere o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E esta fé, quando nós temos ela na nossa vida, ela nos leva à oração. Ela nos leva
à prática da palavra de Deus. Ela nos leva ao desejo de compartilhar a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Ela nos leva a termos esta fome e sede de viver o Evangelho, né? De não só termos o Evangelho para nós, mas também resplandecermos com a luz do Senhor para as outras pessoas, né? Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Ele disse: resplandeça, pois, a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Assim, pois, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao nosso Pai que está no céu. Então, nós somos luz, nós temos que deixar essa luz brilhar, essa luz resplandecer para alcançar pessoas para o Senhor. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele quer achar fé em mim, em você, em todo aquele que serve a Deus. Amém? Ele vai voltar. Ele veio uma vez para salvar. Depois ele vem para buscar os salvos. Amém? Glória a Deus. E aqui nessa parábola, o Senhor Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele nos mostra o exemplo de um juiz, um certo juiz, que a Bíblia classifica, denomina ele como juiz iníquo, o juiz injusto, né? O injusto juiz, né? Esse homem, a palavra do Senhor diz que ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Era o juiz iníquo. Ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Mas também havia nessa cidade uma certa viúva, né? E esta viúva, ela ia ter com ele, e ela dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. Esta viúva, ela tinha uma causa para ser julgada, ela tinha ali um problema para ser resolvido, e dependia deste juiz iníquo, desse juiz injusto, para julgar a causa daquela certa viúva. Uma das coisas que eu observo na vida desta viúva é que, apesar dela ser viúva, aí nós já observamos que ela era alguém que não tinha ninguém por ela, né? E este juiz era um juiz que não estava dando atenção à petição dela, não estava dando atenção à necessidade daquela pobre viúva, né? Então, aos olhos naturais, aquela viúva não tinha nenhuma condição de obter vitória, porque era viúva, já não tinha a companhia do marido, o marido já havia falecido, não tinha ninguém por ela, né? Mas ela tinha algo maravilhoso, ela tinha fé em Deus, ela tinha outra atitude que nós precisamos cultivar na nossa vida: perseverança. A fé é fundamental. Ela tinha fé para insistir, ela tinha fé para orar, ela tinha fé para perseverar naquilo que ela queria. E Deus, ele nos mostra que aquele juiz, esse juiz aqui desta parábola, ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Por que ele ia dar atenção à causa de uma pobre viúva, de uma mulher que era desvalida, de uma mulher que era desprezada? Amém? Mas a fé, ela nos leva a crer, a ver, a fé nos leva a ver o invisível e a crer no impossível. A fé nos leva a enxergar o invisível e a crer no impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Se creres, verás a glória de Deus, porque tudo é possível àquele que crê. Talvez você tenha enfrentado problemas, tenha passado por dificuldade, e talvez você não vê ainda uma solução, né? Talvez você não vê uma solução, você não crê como que vai ser resolvido determinados problemas. Mas se você crer que Deus é poderoso para entrar com providência na tua vida,
Se você orar, se você clamar, você vai ver que a mão potente do Senhor vai trabalhar em teu favor. Porque a Bíblia diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Então, às vezes, nós não vemos saída. Às vezes, nós não vemos solução. Mas quando nós recorremos à fé em Deus e em Jesus Cristo, o Senhor ele nos faz enxergar o invisível e crer no impossível. Amém? Não havia possibilidade alguma desta viúva ter ali a sua causa julgada. Por quê? Porque o juiz era alguém que era injusto. O juiz, ele não temia a Deus, e a palavra ainda chega a dizer que ele não respeitava homem algum. E ele diz, diz aqui a palavra de Deus, versículo 4, Lucas 18, versículo 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Versículo 6. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. O Senhor, Jesus, o próprio Deus, ele nos chama a atenção para nós meditarmos e raciocinarmos sobre as palavras do juiz injusto. O juiz iníquo, ele falou, ainda que não tema a Deus, nem respeito homem algum, como esta viúva me importuna, eu vou julgar a causa dela para que ela não volte e me importune mais. E o Senhor diz, ouvi o que diz o injusto juiz. Deus ele nos chama a atenção para nós observarmos a fé desta viúva, para nós observarmos a perseverança desta viúva. Quando não havia possibilidade alguma dela vencer, quando não havia possibilidade alguma dela ter ali a sua causa julgada, ela não desistiu. Ela creu, ela acreditou no milagre, ela acreditou na vitória e ela insistiu, ela foi insistente. E o Senhor nos chama a atenção para essas virtudes, a perseverança daquela viúva, a fé daquela viúva. Mesmo quando tudo parecia impossível, ela ousou crer, ela ousou perseverar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quando o profeta chegou para Naamã, o chefe do exército da Síria, Naamã, ele era leproso e ele queria ser curado. E o profeta foi para ele e disse, vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Aquele homem, ele teve uma dificuldade para obedecer à voz de Deus. Porque o profeta falou aquilo que Deus direcionou. Mas ele teve dificuldade para crer. Ele teve dificuldade para aceitar a direção de Deus. Talvez porque Naamã, o sírio, ele era um homem de autoridade. Mas no momento que ele decidiu obedecer, ele até contestou, ele ficou com um conflito interno. Abana e Farpá são rios mais puros, e ele quer que eu vá me banhar no Jordão. Mas quando ele decidiu obedecer, e ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, ele ficou purificado. Amém? Se ele tivesse mergulhado somente 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ele não teria alcançado a vitória. Então, para que nós possamos receber a nossa bênção, para que nós possamos prevalecer neste mundo, nós temos que ter fé para obedecer a palavra de Deus. O Senhor aqui ele nos chama a atenção, ouvir o que diz o injusto juiz. O injusto juiz, ele diz que ia julgar a causa daquela pobre viúva, porque ela estava perturbando ele, estava insistindo, e ele queria que ela parasse de ir até ele e de insistir para ele julgar a causa dela. Então ele pensou, eu vou julgar e resolvo o problema, ela não vai vir mais me importunar. Então, as virtudes dessa mulher, a fé para insistir, a fé para perseverar, Deus quer que nós venhamos a ter estas mesmas virtudes em nossas vidas, para nós não relaxarmos, mas para nós insistirmos em oração, para nós perseverarmos em oração, perseverar crendo no grande agir de Deus
por nós, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, Deus, Ele nos chama a atenção para as palavras do injusto juiz. E eu quero dizer para você nessa noite, meu amado ouvinte, você que está ouvindo aqui na live, e também para as pessoas que ouvirão essa mensagem, que depois eu vou publicar ela no Facebook, os irmãos vão compartilhar, e ela vai chegar em outras cidades, pessoas que ainda não aceitaram Jesus vão ouvir. Eu quero dizer que o Senhor, Ele chama a atenção para as palavras do juiz injusto. Se o juiz injusto decidiu julgar a causa daquela pobre viúva por causa da perseverança, porque ela continuou crendo, porque ela insistia, quanto mais o nosso Deus, esse homem aqui, este juiz dessa parábola, a Bíblia chama ele de um juiz iníquo, um juiz injusto, mas o nosso Deus, Ele é o justo juiz, louvado seja o nome do Senhor. Se o juiz injusto cedeu por causa da perseverança, por causa da fé, por causa da insistência, da permanência, né, buscando aquilo que parecia impossível, quanto mais o nosso Deus, que é o justo juiz, Ele vai ouvir as nossas orações, Ele vai observar a nossa perseverança, Ele vai atender às nossas necessidades, louvado seja o nome do Senhor. Você pode crer comigo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é o justo juiz, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então o Senhor, Ele chama a atenção. Ouvir o que diz o injusto juiz. Ainda que não tema a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me perturba, eu irei fazer justiça para que não voltes e me importune mais. Né? Aí o versículo 7, amados irmãos, ele é tremendo. O versículo 7, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 7. Amém? Diz assim, ó, o versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles. O versículo 7, ele afirma algo, né, maravilhoso. Ele diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Será que nós temos clamado a Deus durante o dia? Será que nós temos clamado a Deus durante a noite? Porque nós vemos, irmãos, quando nós ligamos a televisão, nós até desanimamos. Porque tudo que é jornal, tudo que é meio de comunicação, está falando sobre esta pandemia, e eles falam de uma forma tão amedrontadora que as pessoas ficam até tristes, né? Mas nós, como servos do Senhor, nós temos que levantar nossa cabeça e clamarmos a Deus de dia e de noite, porque a palavra de Deus diz aqui em Lucas capítulo 18, versículo 7, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Se nós orarmos, se nós clamarmos ao nome do Senhor, Ele vai fazer justiça e Ele vai fazer cessar toda esta calamidade, louvado seja o nome do Senhor. Você crê? Diga amém, louvado seja o nome do Senhor. Se você pode crer junto comigo, diga amém, diga glória a Deus. Temos que levantar a nossa voz e clamar ao Senhor durante o dia, clamar ao Senhor durante a noite e confiar que o nosso Deus, Ele vai entrar com providência e Ele vai dar vitória. Orar pelo Brasil, pela nação brasileira, orar por aqueles que estão em eminência, os presidentes, os governadores, orar pelas autoridades eclesiásticas, né, os pastores, as autoridades eclesiásticas, orar pelo povo de Deus. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ou como Deus se agrada, irmão, quando nós oramos a Deus. Esta parábola de Lucas 18, o Senhor Jesus, Ele nos chama a atenção, né, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E nessa viúva, nós observamos algumas virtudes na vida dela. Ela tinha fé, e a fé que ela tinha levava ela a perseverar
naquela causa que ela queria que fosse julgada. A fé que ela tinha levava ela a crer, a ver o invisível e crer no impossível. Amém? Às vezes nós não vemos solução, né? Mas quando nós buscamos na fé, nós vemos pela fé a nossa vitória. E aí nós temos que insistir em oração, clamar. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Quem são os escolhidos de Deus? Os escolhidos de Deus são todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Deus ele faz justiça aos escolhidos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim que o vosso fruto permaneça. Glória a Deus. Foi o Senhor que nos escolheu. Nós somos escolhidos de Deus. Deus ele escolheu a humanidade para a salvação. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Todos são chamados à salvação, todos. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos venham. Ele escolheu a todos para salvar. Agora Deus faz justiça aos escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que clamam a Deus de dia e de noite. A palavra do Senhor diz aqui, você pode conferir. Lucas capítulo 18, versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Irmão, Deus, às vezes, Ele parece tardio, mas Deus não tarda e nem falha. Deus ele sempre vai chegar com a resposta na hora certa. Às vezes nós oramos por algo, você que ora pelo seu filho, você que ora pelo seu marido, você que ora pelo seu parente, e talvez você não tenha visto ainda algo que você queria ver acontecer, mas as suas orações são ouvidas. No tempo que nós oramos, até o tempo da resposta, Deus está trabalhando, louvado seja o nome do Senhor. Ele ouve a nossa oração desde o primeiro dia em que nós decidimos orar. Desde o primeiro dia que nós nos aplicamos à prática da oração, porque Ele se agrada da nossa oração. Quando Daniel começou a jejuar e a orar, né? E ele fez isso durante 21 dias. Quando o anjo veio, sabe o que foi que o anjo falou? Demorou a resposta vir. A resposta não veio no primeiro dia, a resposta não veio no segundo dia, a resposta não veio no terceiro dia, não. Talvez, com um olhar natural, parecia que não estava tendo resultado aquela oração de Daniel. Parecia. Com os olhos naturais, talvez quem observasse: Daniel, você está orando tanto e cadê a resposta? Mas com muito tempo depois, quando o anjo veio trazer a resposta para Daniel, sabe o que foi que o anjo disse? Daniel, homem muito amado por Deus, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a compreender, a te humilhar e a orar, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? O anjo chegou para Daniel e disse: olha, você é um homem muito amado por Deus. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam certamente me acharão. Não cesse a sua oração, não pare de orar, meu irmão. Continua orando, continua perseverando na presença de Deus, porque Deus é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é todo poderoso, aleluias. Daniel orou a Deus durante 21 dias, e no final foi que o anjo veio, porque houve batalha no céu, né? Quando a gente ora, é travada uma guerra, né? Mas quando nós percebemos, por isso, irmão, ó, por isso a necessidade de perseverança. Por isso nós não podemos desistir nos nossos objetivos. Nós não podemos desistir naquilo que Deus tem para nós. Amém? Você crê? Diga amém. Glória a Deus. Daniel não desistiu, ele orou. E quando o anjo veio, disse: homem muito amado por Deus, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a compreender, a te humilhar, a orar, são ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras eu vim.
Deus enviou o anjo para trazer resposta e vitória a Daniel, porque ele perseverou em oração. Ele perseverou jejuando. Ele perseverou confiando em Deus e na sua palavra. Glória a Deus. E aqui, irmãos, nesta parábola de Lucas, capítulo 18, né, que fala sobre a parábola do juiz iníquo, o Senhor ele conta esta parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém? Glória a Deus. Nesse tempo que nós estamos ficando em casa, né, nós temos mais tempo para ler a Bíblia. Nós temos mais tempo para orar. Temos mais tempo para se consagrar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: consagrais hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Então é tempo de nós buscarmos ao Senhor, aproveitar a oportunidade, né? Todo mundo está em casa, né? Todo mundo está, a maioria, pelo menos a maioria das pessoas, né? Tem algumas exceções ainda, mas na sua grande maioria o povo está em casa. Dá para orar mais, dá para ler a Bíblia, dá para jejuar, dá para orar pelas madrugadas, né? A palavra do Senhor diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, certamente me acharão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu pessoalmente eu gosto muito de orar pela madrugada, né? Isso eu aprendi desde o início da minha fé. Glória a Deus. Orar pelas madrugadas. Isso é muito bom. Amém? Então a gente tem um tempo disponível para isso. Amém? Então, meus amados irmãos, aqui a palavra de Deus, ela fala, né? Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Amém? Deus, Ele vai fazer justiça. Ele ouve a nossa oração. Ele está atento ao nosso clamor. Quando nós lemos a palavra de Deus, esse tempo é o tempo de orar mais, né? Principalmente por esta pandemia que está assolando não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Então nós temos que orar pela nação brasileira, né? Temos que orar pela igreja de Jesus Cristo, né? Temos que orar até pelo mundo inteiro, né? Porque o mundo todo está em alerta. E Deus espera de nós essa atitude. Amém? Vamos ler a palavra de Deus que está escrito lá em 2 Crônicas. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha o que diz. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Então Deus, ele fala que se o meu povo, quem é o povo de Deus? São aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Antes, nós éramos criatura de Deus. Mas desde o dia que nós aceitamos Jesus como Salvador, nós ganhamos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Sim, a palavra do Senhor diz. O próprio Senhor Jesus falou: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto o receberam, deu eles o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, desde o dia que nós aceitamos Jesus como Salvador, nós fomos adotados por Deus através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele diz: se o meu povo, quem é este povo? O povo de Deus, a nação santa, o sacerdócio santo, o povo escolhido, amém? Aqueles que receberam Jesus como Salvador, que tem uma aliança com Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Que se chama pelo meu nome, se humilhar. É preciso se humilhar? É. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Como, pastor? Orando, lendo a palavra, jejuando, obedecendo. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus.
se humilhar e orar. O nosso inimigo, ele é espiritual. Nós não vemos ele com os olhos naturais. Nós lutamos contra as forças do mal no reino do Espírito. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados potestades nas regiões celestiais. Então, para que nós possamos vencer, nós temos que usar as nossas armas espirituais. A palavra, o jejum, a oração, a obediência, né? Glória a Deus. E nós só podemos vencer o nosso inimigo, nós só podemos vencer o diabo, o nosso adversário, se nós orarmos. Não há como vencer o inimigo se primeiro nós temos que ter Jesus na nossa vida, né? Aceitar Jesus é fundamental para vencer o diabo. Mas segundo, temos que nos submeter à vontade de Deus. Não tem como vencer o diabo se não se submeter à vontade de Deus, né? Porque a Bíblia diz assim, ó: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, aí nós vamos oferecer resistência ao diabo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir. Por quê? Por causa que nós sujeitamos a nossa vida em oração, em obediência a Deus. E quando nós fazemos isso, Deus, ele passa para a nossa frente. E quando Deus está na nossa frente, ele batalha por nós. E quando Deus opera, ninguém pode impedir. Não há diabo, não há demônio, não há homem perverso, ninguém pode impedir. O Senhor diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar alguém das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Quando Deus opera, ninguém pode impedir. Então, mas é preciso nós nos sujeitarmos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né, a palavra de Deus, ela diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, o povo de Deus, se humilhar, orar, humilhação, se humilhar na presença de Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Orar, buscar a minha face. É tempo de buscar a Deus, amado. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Esse tempo que nós vivemos é o tempo de encontrar a Deus através das nossas orações. É possível achar a Deus através da oração, através da busca constante. Teve um homem na Bíblia que quis buscar a Deus depois da morte, queria voltar para anunciar a palavra. Quando você lê aquela parábola do rico e Lázaro, o rico, quando estava em tormentos, aquele homem: deixa eu voltar porque eu tenho 5 irmãos e eu quero avisar eles para eles não virem parar nesse local. Aí o Senhor falou para eles: tem Moisés e os profetas que ouçam. Aquele homem queria voltar, mas era tarde demais. Amém? Mas o dia que se chama hoje é tempo de buscar a Deus. E aqui a palavra do Senhor diz: buscar a minha face. Temos que buscar ao Senhor todos os dias. Se converter dos seus maus caminhos. É preciso se converter, é preciso, irmão. É preciso se converter. A conversão é algo fundamental, né? Porque nós vivíamos no mundo, nós éramos do mundo, nós vivíamos do mundo. Nós saímos das trevas, aceitamos Jesus como Salvador e estamos na luz. Amém? Nós fomos transportados das trevas para a luz, então nós não podemos mais andar em trevas, né? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Então isso é a conversão, é não andar mais em trevas, né? A palavra do Senhor diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Amém? Então aqui a palavra de Deus diz: se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós observamos aqui várias atitudes que nos levam à vitória. Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a face do Senhor através do jejum, da oração, da obediência, da palavra. Se converter, conversão. Aí depois que acontece tudo isso,
o Senhor diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Toda esta condição, toda esta capacidade o povo de Deus tem, se o povo levantar um clamor, uma busca constante ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus ele espera de nós a nossa oração. Deus ele espera de nós a nossa perseverança. Deus ele espera de cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor, esta fé. Assim como esta mulher, esta viúva de Lucas 18, ela perseverou e ela recebeu a vitória. Amém? Glória a Deus. Então Jesus ele fala sobre isso, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15 diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Irmãos, quando há humilhação, quando há oração, quando há busca pela presença de Deus, quando há conversão, quando há tudo isso, Deus perdoa nossos pecados, sara a nossa terra. E a palavra do Senhor diz: e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Glória a Deus. Lá em Isaías, a palavra de Deus diz que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado, ele interrompe essa ligação do ser humano com Deus. Mas quando nós nos arrependemos, pedimos perdão, e aí nós oramos a Deus, a nossa oração ela tem acesso à presença de Deus, através do nome de Jesus. Amém? Porque a Bíblia diz: muito pode a oração do justo em seus efeitos. Glória a Deus. Então isto é maravilhoso, amados irmãos, isto é fundamental. Glória a Deus. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Você crê, diga amém. Glória a Deus. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa Ele fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Você sabia que nesse período dessa epidemia, né, que está assolando o mundo, muitos servos de Deus têm desanimado, muitos ministros têm baixado a cabeça e desanimado. Você sabia disso, que muitos que servem a Deus têm um pouco retrocedido na fé? Isso não deve acontecer, irmãos, né? Nós não temos que ter a nossa vida por preciosa. Nós temos que fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O que é que diz? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A nossa fé, irmão, tem que nos levar a combater todos os combates que vêm contra nós. O inimigo, ele vem contra nós, né? Ele está vindo através de toda essa situação. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós temos uma carreira proposta. Temos uma carreira proposta. Andar nos caminhos do Senhor. Não retroceder nem um passo. Porque aquele que lança a mão no arado e olha para trás não está qualificado para o reino de Deus. Nem um passo daremos atrás, né? Glória a Deus. Seguir em frente. Como diz a palavra de Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tudo isso que está acontecendo, irmão, todas essas lutas, não só essa epidemia não, mas todos os combates que nós sofremos, as aflições, o objetivo é roubar a nossa fé. Porque a nossa fé é uma virtude, é uma característica essencial para nós vivermos na presença de Deus. Amém? E aqui em Lucas, capítulo 18, versículo 8, diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Glória a Deus. Que nós venhamos guardar a nossa fé.
Que a nossa fé seja viva, que nos leve à oração, que nos leve a levar uma vida de oração, uma vida de palavra, da palavra de Deus, nos alimentando e praticando. Que a nossa fé nos leve a quando, de vez em quando, também jejuar, né? Você até feito chegado para Jesus, falando sobre jejum. A Bíblia diz que existem certas castas de demônio que só se expulsa através do jejum e da oração. O jejum é algo fundamental, é algo essencial. De vez em quando nós temos que jejuar, né? E o jejum é tão importante que certa feita chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, por que os discípulos de João jejuam e os teus não jejuam? Jesus disse: pode os convidados para as bodas estar tristes enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhe será tirado. Neste dia, pois, jejuarão. O que é que significa? Jesus disse: olha, eles não estão tristes porque eu estou com eles. Mas haverá dias que eu serei tirado. Nesses dias jejuarão. Jesus está conosco fisicamente, igual ele estava com os apóstolos do passado? Não. Ele está conosco em espírito, né? Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Então é tempo de jejuar. Dias haverá que o noivo lhe será tirado. Nestes dias, pois, jejuarão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, amados, para encerrar esta mensagem, Lucas capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É uma pergunta que nós devemos refletir, olhar para nós mesmos. Às vezes o ser humano ele tem a tendência de olhar para o próximo e querer avaliar o próximo, né? Mas isso Deus não se agrada, né? Nós não podemos ficar olhando para o próximo, nós temos que olhar para nós. Sabe por quê? Porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Então nós temos que parar e olhar para nós e avaliar nossa vida na palavra de Deus e melhorar. Nós sempre podemos melhorar na presença de Deus. Você que está ouvindo essa palavra, né? Você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, Jesus te ama. Deus, ele quer te dar a vida eterna. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer perdoar os teus pecados e ele quer te dar a salvação. Amém? Aceita Jesus como teu Salvador enquanto há tempo, enquanto há vida. Amém? Você que já serviu a Deus e por algum motivo se distanciou dos caminhos do Senhor, volte para a presença de Deus. Se reconcilie com Deus. Amém? Porque Deus tem vitória para a tua vida. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Em breve nós estaremos transmitindo mais uma live. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Já ia me esquecendo da oração. Glória a Deus. Nós vamos orar. Glória a Deus. Você vai orar junto comigo? Vamos orar juntos? Apesar de nós não estarmos unidos presencialmente, né? Nós não estamos perto um do outro, mas nós estamos unidos através da fé. Nós vamos orar. Amém? Eu quero que você ore comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelas autoridades constituídas por Deus. Vamos orar uns pelos outros. Amém? Faça assim com a mão. Vamos estar orando. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, Deus da glória. Senhor, nesse momento, meu Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque eu sei que Tu és fiel, que Tu és verdadeiro, que Tu és todo poderoso, ó Pai. Senhor, eu uno a minha fé, meu Pai, com a fé de cada pessoa, meu Deus, que está acompanhando, meu Pai, esta programação. Oh, meu Deus, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo e me vendo, por aqueles, Senhor, que haverão de ouvir esta mensagem, de assistir esta mensagem, aqueles que um dia te serviram, ó Pai, e deixaram de te servir, que o Senhor venha tocar no coração dele através do Teu Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, e chamá-los à reconciliação. Oh, Deus, eu oro por aquelas pessoas, Senhor, que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, e irão ver esta mensagem, que o Senhor venha
convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E venha levá-los, Senhor, a tomar a decisão mais importante de sua vida, que é confessar Jesus como Salvador. Em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, por aquela pessoa que se encontra enferma, por aquela pessoa, meu Pai, que se encontra, meu Deus, oprimida, desejando muitas das vezes até a morte, Senhor. Aquelas pessoas, Pai, que estão, meu Pai, com depressão, com opressão. Eu repreendo todo espírito de tristeza em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de opressão em nome de Jesus. Todo espírito de depressão eu ordeno que saia em nome de Jesus. Oh, meu Deus, que aquela pessoa que se encontra enferma, que venha a ser curada em nome de Jesus, que venha a ser liberta em nome de Jesus, que pelo poder do Espírito Santo esta pessoa seja tocada pelo teu Espírito, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Oh, Deus, abençoa, meu Pai, toda a nação brasileira. Meu Pai, abençoa o Brasil. Repreende toda esta epidemia, Pai, que tem assolado a nação. Em o nome do Senhor Jesus. Abençoa as autoridades, Pai, que estão em eminência. Os governadores, os presidentes, as autoridades constituídas por Deus. Abençoa, Pai, as autoridades eclesiásticas, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa toda a tua igreja, meu Pai, como corpo de Cristo na face da terra. Em o nome do Senhor Jesus. Que o teu povo, meu Pai, venha se levantar em oração, que o teu povo, ó Pai, venha confiar em Ti, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, abençoa, meu Pai, toda a tua igreja como corpo de Cristo na face da terra, porque assim oramos, te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. E você diz amém, diz graças a Deus, amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, em nome de Jesus, amém. E a paz do Senhor Jesus. Em breve estaremos fazendo outra live, meditando na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.